Vou te contar um segredo. Tem horas que dá um medinho de falar inglês. Vamos conversar? Namastê, bitch. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu estou com medinho. Obrigado por perguntar. Para de ser bobo, Emerson. Saravá. Você que me conhece sabe que eu adoro conversar. Faz parte da minha personalidade. E eu moro na Austrália. Então, claro que na grande maioria das vezes eu converso em inglês. É muito raro eu conversar em português aqui. Acontece? Claro que acontece, mas é raro. Então viver uma outra língua é uma coisa que sempre vai te provocar uma certa ansiedade. Calma, eu não estou falando isso de um ponto de vista ruim. O que eu estou te falando é que não é natural. Por mais que você fale de forma natural, por mais que você fale de forma fluente, o inglês, por exemplo, no meu caso, não é a minha língua mãe. Então é natural que eu me perca muitas vezes por não saber determinada palavra, ou talvez por eu não saber qual é o som daquela palavra, talvez por não saber a preposição correta, tempo verbal. Isso é muito normal. E eu percebo, principalmente nos meus vídeos, quando eu falo sobre a experiência de falar inglês, do lado positivo ou do lado negativo, que a grande maioria sempre vem com o mesmo discurso, que é o seguinte: você, morando na Austrália, tem com certeza o inglês muito melhor do que o português. Quê? Kuma? Peraí, vamos conversar direito. Eu já deixei bem claro que o inglês não é a minha língua mãe. É a segunda língua que eu mais falo. Quer dizer, é a língua que eu mais falo, mas a língua que eu tenho muito mais fluência, claro que é o português. Eu fui educado a falar português. Eu cresci ouvindo essa língua. Então, português é uma coisa natural para mim. Eu sei que eu não pratico português o tempo todo, porque eu não moro no Brasil, mas o português está dentro da minha cabeça. Quando eu não consigo pensar de forma lógica em inglês, o pensamento lógico vem sempre em português. Até quando regras gramaticais, seja lá o que for, o mais provável que venha na minha cabeça é em português, mesmo que eu fale inglês. Então isso não dá para negar. Também, vamos falar a verdade, por não praticar o português o tempo todo, eu esqueço algumas palavras, eu não conheço algumas expressões, mas calma, porque com o tempo essas coisas chegam. Se você esquece uma palavra agora, porque essa palavra vem em inglês na sua cabeça, ela vai voltar em português depois de um tempo. Não é amnésia. É simplesmente porque você não pratica, porque você não usa. Então o inglês não é a língua mais importante na minha vida. Quer dizer, é porque é a que eu falo hoje em dia. Mas a língua que me define é a língua portuguesa, claro. Então toda essa enrolação pra gente falar o que realmente precisa ser falado nesse vídeo. Então senta que lá vem a história. Eu quero falar do orgulho que dá quando a gente consegue se expressar em outra língua. É muito gratificante quando você está estudando, que você aprende sempre alguma coisa nova. Mas é muito difícil se sentir fluente em outra língua. É muito complicado, é um processo doloroso, é um processo que requer muita dedicação, muita calma, paciência. Mas se é aquilo que você quer, você vai conseguir. Se vai conseguir de forma 100%, eu não sei. Tudo depende, porque cada pessoa tem um objetivo de vida. Sente necessidade de conquistar coisas de formas diferentes. Eu, por exemplo, eu sempre quis falar inglês. Mas eu nunca tive, por exemplo, a pretensão de falar como um americano, ou um inglês, ou até um australiano. Eu queria falar inglês tendo meu sotaque de brasileiro. Se bem que todo mundo pensa que eu sou francês. Se eu não sou francês, eu sou italiano. É uma coisa incrível. Mas eu gosto de trazer esse tica-tica-boom pro meu inglês. Então tá, 14 anos morando na Austrália. É claro que eu falo inglês fluente. Então quando eu paro para pensar nessa possibilidade, nisso que acontece no dia a dia, isso me dá tanto orgulho. É aquela coisa assim, às vezes eu tô num bate-papo e do nada eu paro e... caramba, eu tô falando em inglês. É muito doido, essa sensação sempre volta. E principalmente quando você está no mundo corporativo, quando você está trabalhando. Porque no trabalho as pessoas não esperam menos do que entender o que você fala e de serem compreendidas. Então, por exemplo, se você trabalha como um garçom, a pessoa que faz o pedido para você, ela quer ser entendida, ela quer que você traga o que ela pediu. Ela vai te pedir sugestões, então é interessante quando vocês têm essa troca. Eu, por exemplo, eu trabalho na área de marketing.
Eu trabalho muito com coisas de propaganda, principalmente com a área de eventos, comunicação, EDMs, que é o que a gente chama e-mails que são mandados para clientes específicos. E principalmente nesse mundo corporativo, você não pode soar como uma pessoa amadora. As pessoas sabem que você sendo um imigrante você vai ter sotaque, mas o que elas esperam é a clareza. Por exemplo, ninguém espera que eu fale igualzinho ao australiano. Elas esperam que eu fale sim, com sotaque, mas o importante é que elas me entendam. Então, o importante é ter fluência e clareza. Eu posso errar algumas palavras, posso errar sons. Vamos sair um pouco fora da curva. Nos Estados Unidos eu sei que a coisa é um pouquinho diferente. Eu sei que americano, eu não sei se americano ele é chato com um imigrante que fala outra língua, mas eu já vi muito isso nas minhas viagens, quando eu fui com australianos para os Estados Unidos, pessoas olhando torto para o australiano e me entendendo. É uma coisa muito esquisita. É aquela coisa assim, que você falou? Sempre para o australiano por causa do sotaque. E para mim, batendo papo, sabendo que eu era uma pessoa que falava outra língua. Estranho isso, né? Mas vamos voltar porque eu tenho que falar. Então no mercado de trabalho, você tem que se comunicar. Você vai falar com clientes importantes, você vai falar com diretores, às vezes você vai falar com o seu CEO. Então, nessas horas, que é a hora que a água começa a bater lá, né, que você fala, e agora? Como é que vai ser? E você tem que se expressar. Eu sei que às vezes eu falo algumas coisas que as pessoas ficam com aquela cara de que até eu não entendo quando eu falo na correria, quando eu não paro para pensar. Mas eu já criei uma técnica. Por exemplo, sempre que eu estou em reuniões, sempre que eu estou falando para pessoas muito importantes, eu não estou falando que quando não é importante eu não presto atenção, e eu não estou falando que ninguém não seja importante. Eu estou falando o seguinte: você sabe quando você tem aquela reunião importante no seu trabalho. Então nessas horas, claro que eu penso com muita calma tudo que eu vou falar. Principalmente as famosas preposições que eu falo, meu Deus do céu, que preposição que eu uso aqui? Então eu dou um jeito de tentar formular o que eu vou falar, sabendo mais ou menos que eu não vou errar. Mas eu sei que durante um papo eu vou falar alguma coisa, vai vir uma pergunta, então eu não tenho tempo para me preparar para isso. É aquela coisa assim, vai com muita fé e se joga. Então é muito esquisito cada vez que eu passo por isso, a sensação de orgulho que me dá. Vem o medo, mas a sensação de você parar, conversar com as pessoas, você ver que as pessoas estão te olhando, prestando atenção, sabe, estão fazendo sinais com a cabeça de que, estão formulando uma resposta para te dar, dependendo da sua pergunta. Essa sensação é tão gostosa. E quando você termina e você vê que todo mundo te entendeu e que todo mundo te traz uma resposta, essa sensação é tipo orgasmo. É linguístico, orgasmo linguístico. Porque é a sensação de que tá valendo a pena, é a sensação de que, olha que gostoso todo esse processo. Eu agora finalmente consigo falar, com erros, com sotaque, tudo bem, mas é profissional, as pessoas me entendem. E tem horas que é tão engraçado, às vezes eu tô em reuniões que eu tô falando, aí assim, tá aquele papo, tá aquela discussão, do nada eu me desligo de verdade e eu só penso assim, caramba, essa não é minha língua, isso é muito grande, isso é muito incrível. Eu tô aqui no meio de uma outra cultura, com pessoas de culturas diferentes, e a gente tá trocando ideias, a gente tá falando um monte de coisas que são relevantes para o nosso trabalho, talvez para a nossa vida pessoal, profissional com certeza. E essa troca é tão gostosa, é tão gostoso você se comunicar, você vê que a pessoa te entende. Imagina então quando você faz isso em outra língua, o prazer que te dá quando a pessoa olha para você e fala, poxa, seu inglês é bom, seu inglês é muito bom. É uma sensação muito orgulhosa, é uma sensação de orgulho, é uma sensação de prazer, é uma sensação de bem-estar, é tão bom que às vezes eu nem sei o que dizer. Me dá uma alegria tão grande falar inglês. Eu já disse isso várias vezes, eu não tenho noção do quão bom é o meu inglês. Eu sei que eu erro muito, principalmente quando eu gravo em inglês, quem me assiste, eu falo, ai caramba, que coisa horrorosa, meu Deus do céu, como você é ruim. Mas eu não ouço isso das pessoas que conversam comigo. Todo mundo me fala a mesma coisa, o seu inglês é muito bom, Emerson. É muito bom, você é muito exigente. E sempre que eu pergunto assim, você consegue falar uma porcentagem de 0 a 100 o quão bom é o meu inglês? Eu sempre ouço de 90 a 100%, não, 100% eu nunca ouvi, sempre de 90 a 95%, mas geralmente as pessoas falam, nossa, o seu inglês é 95% bom.
E eu falo, o que eu posso fazer para melhorar esse 5%? E as pessoas falam, talvez não é nem você, talvez a gente tenha essa impressão até porque a gente percebe que você não é um inglês nativo. Você não é um falante da língua inglesa nativa. Esse é o correto, né? Porque quem mora na Austrália não é inglês, é australiano. Você entendeu o que eu quis dizer? Porque eu, por exemplo, se eu ouço uma pessoa falando português que é de outra língua, eu falo, nossa, esse português é muito bom. Eu diria que é 90%, 80% bom. Em inglês eu não tenho essa sensação. Mas eu tenho a sensação sim que as pessoas me entendem. Eu tenho a sensação sim que eu sou articulado. Mas tem uma coisa também que eu vou te confessar que eu não sei se acontece com todo mundo. Se eu vou em ambientes que são extremamente barulhentos, como por exemplo uma casa noturna, um bar onde as pessoas estão gritando, tem aquela música e todo mundo falando ao mesmo tempo, eu desconecto. Eu não consigo conversar. Eu viro uma pessoa introspectiva, eu fico pra mim, sabe? As pessoas estão falando, estão até conversando comigo, eu tô assim, porque não é minha língua, não é meu pensamento lógico, por mais que eu esteja vivendo isso há 14 anos, mas não é lógico pra mim. E assim, com música alta, pessoas gritando, gente gritando na minha frente, não consigo de verdade. Então nessas horas eu desconecto, isso não me dá orgulho. Mas essa é uma característica da minha personalidade. Não sei se acontece com todo mundo, mas comigo acontece com frequência. Mas o importante é falar do orgulho. Orgulho de se comunicar. Como por exemplo, imagina se nesse momento eu fosse um australiano conversando em português com você. Claro que não seria assim, seria assim, o frango assado está muito bom. Né? Eu já vivi essa experiência, tá? De australiano falando isso para minha família. Seria mais ou menos assim que eu estava falando, entende? Mas você iria me compreender. Nossa, que ridículo eu fazendo sotaque. Mas você entende? No final das contas você não entende. E é isso que me dá uma certa alegria, mas orgulho é a palavra que define. Então, se você tem realmente interesse de aprender outra língua, inglês, francês, alemão, chinês, seja lá o que for, se joga de verdade. Vai com tudo, você não perde nada, é muito gostoso, você só abre os seus horizontes, você conhece novas culturas. Trazer uma língua nova para sua vida só acrescenta. Você não perde nada com isso. É isso então, é um vídeo mais para te deixar motivacionado, motivacionada. Na linguagem neutra seria motivacionade? Não sei. Porque o inglês não, o português também está mudando um pouquinho com essas coisas, né? Claro que não é oficial, mas com o tempo vai mudando. Mas o importante é você se sentir encorajado, encorajada, se sentir motivado, motivada a aprender algo novo. E se não for uma língua, que seja uma atividade, seja o que for. Porque sempre quando você troca, isso é muito gostoso. É isso então. Gostou do vídeo? Se gostou, por favor, não esqueça de apertar esse botãozinho like que você vê, porque isso faz com que mais gente tenha acesso a esse vídeo. Não gostou? Não posso fazer nada. Em francês, c'est la vie. Ou em inglês, this is a life. Ou em português mesmo, essa é a vida. Faz o seguinte, aperta o botãozinho aí de não gostei. Faz parte, eu entendo e continuamos amigos, tá? Se você aguentou ficar até agora, por favor, deixa eu te pedir um favorzaço. Favor do favorzaço. Olha em português mandando lá impresso. Assine esse canal, não te custa nada. E se você puder, não esqueça também de apertar esse sininho da notificação, tá bom? Eu acho que isso faz com que você seja notificado. Se vai ser, não sei, porque a gente nunca entende essas mídias sociais, principalmente o YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.